benizeu, santo, poderoso, glorioso do teu Filho Jesus. Estamos uma vez mais nessa casa de oração, meu Pai, porque reconhecemos, meu Pai, a tua grandeza, reconhecemos a tua perfeição, a tua soberania. Estamos uma vez mais nesse lugar, meu Pai, porque um dia o Senhor nos visitou, meu Pai, nesse sistema das trevas. Deus despertou, meu Pai, a fé em nossos corações, meu Pai, iluminou nosso caminho, apresentou a pessoa bendita do teu Filho Jesus a nós, meu Pai, e a partir desse dia, Deus, te louvamos, te exaltamos, te glorificamos, meu Pai, porque a sua graça começou uma obra maravilhosa em nossas vidas, meu Pai. Estamos essa noite, principalmente por isso, meu Pai, porque o Senhor tem despertado essa fé em nossos corações, meu Pai, e queremos essa noite te agradecer por isso, te agradecer, meu Pai, pela obra maravilhosa do teu Filho Jesus, meu Pai, na cruz do Calvário por nós, meu Pai. Queremos te agradecer, meu Pai, por cada livramento, cada providência. Graças ao Senhor por até aqui, meu Pai, o Senhor tem nos sustentado, nos guardado. Graças ao Senhor, meu Pai, por poder estar aqui com vida essa noite. Graças ao Senhor pela vida da nossa liderança, por cada obreiro, por cada membro, meu Pai, pessoas. O Senhor tem dado condição de estar nessa casa, e eu peço ao Senhor essa noite, continua abençoando essa igreja cada vez mais e mais, meu Pai, cada criança, cada adolescente, cada jovem, cada homem, cada mulher, meu Pai, cada obreiro. Abençoa o nosso pastor e a família dele cada vez mais e mais, meu Pai. Opera cura, libertação, transformação, meu Pai. Restaura, salva pessoas, meu Pai, para que o nome do teu Filho Jesus venha ser glorificado. Ouve nossa oração, receba nosso louvor, meu Pai, e fala conosco conforme a tua vontade. É que te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. O senhor pode sentar. Esse grupo de louvor lá pelo palco para Jesus, irmãos. Ministério de louvor da Igreja Capaz de Jesus. Vamos louvar o Senhor no número 545 da harpa.
51. Somente o versículo 1, Salmo 51. Assim diz a palavra de Deus: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo a multidão das tuas tendas, segundo as tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Continua de pé, a gente vai continuar louvando o Senhor. Deixa eu fazer uma meditação nesse versículo. Você vê que esse salmo foi escrito por Davi. E Davi, todas as vezes que a gente olha para a vida dele, a gente vê um homem que tem coragem a ponto de enfrentar um urso, um leão, para cuidar das ovelhas do pai dele. Um homem que tem uma disposição para enfrentar um gigante que está de uma forma ou outra intimidando o exército de Israel. Um homem que durante 40 anos reinou durante o período ali à frente do povo de Israel. E o homem foi muito próspero, conquistou muitas terras, venceu muitos inimigos. Mas chega um certo momento que Davi ele olha para a vida dele e ele entende que em cima de tantas qualidades, de tantos resultados bons, ele tem um resultado ruim também. Porque Davi ele entende que ele havia manipulado a situação. Davi ele entende que ele havia cobiçado uma pessoa e ele tinha adulterado. Aquele erro bate na mente, no coração e na vida de Davi. Davi, imagino eu lendo esse texto, Davi se sentia envergonhado de Deus, porque imagino Davi olhando todos os resultados positivos que ele teve, todas as conquistas que ele teve, e nada disso trabalhava no coração dele para consolá-lo. Então Davi se sentia envergonhado de Deus pelo erro dele. E uma coisa normal na vida do homem, de uma mulher, é sentir vergonha quando erra diante de Deus. Você vê que quando Adão ele erra diante de Deus, o que Adão faz? Ele se esconde. Porque o erro, irmãos, erro gera essa vergonha. Já viu quando a gente erra com uma pessoa, e de repente a gente não tem aquela coragem de perdoar, de pedir perdão, de reconciliar? O que a gente faz? A gente quer cortar o caminho da pessoa. Já viu quando a gente erra em relação à situação, a gente quer partir para outra situação, porque aquilo gera uma vergonha, a gente quer correr. Só que Davi, em cima da vergonha dele, ele quis correr. Ao contrário, ele quis se aproximar de Deus. E a oração dele para se aproximar de Deus falou assim: Deus, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. Uma oração nós precisamos fazer nessa noite. Se Deus nos der graça de chegar amanhã, a oração nós precisamos fazer amanhã. Se Deus nos der graça de chegar o ano que vem, em janeiro, a oração nós precisamos fazer o ano que vem. É falar: Senhor, tem misericórdia de mim. Porque independente que nós conquiste alguma coisa, nós somos reconhecidos em alguma área da nossa vida, que nós prosperemos em algum momento, o que vai nos manter de pé, o que vai nos trazer consolo, o que vai nos trazer paz e alegria é a misericórdia bondosa de Deus, irmãos. Que essa noite, essa misericórdia possa alcançar minha vida, essa misericórdia possa alcançar a sua vida, e a presença de Deus venha ser manifestada nessa noite para a glória dele, irmãos. Uma pessoa que é alcançada pela misericórdia de Deus, a presença é renovada na vida dela. Uma pessoa que a misericórdia é renovada na vida dela, de Deus na vida dele, a voz de Deus sussurra na alma dele de novo. Que você possa crer. Quem sabe uma pessoa dentro falando: Fabiano, eu tentei essa porta com vergonha. Eu quero dizer que você está aqui cheio da graça, cheio da bondade, cheio da unção de Deus, porque a misericórdia dele está sendo derramada essa noite sobre a sua vida. Se prepare para essa presença maravilhosa de Deus, que vai envolver você essa noite, e você vai sair cantando o hino da vitória. Você canta essa palavra, bate palma para Jesus essa noite. Vamos para o Aleluia, grandioso é o Senhor nessa noite. O que o Senhor preparou para que juntos possamos o adorar. Oh, aleluia, Senhor Jesus. Oh, Deus maravilhoso, Deus santo, aqui estamos, Senhor, para te louvar, porque tu és digno, Pai, de todo louvor, de toda glória, de toda honra, Senhor Jesus. Aleluia, Senhor. Mesmo que eu ande ao fim,
possível. Se faz presente nessa noite, aleluia. O Deus que tudo pode, né? Aleluia. Grandioso és tu, Pai. Oh, Jesus, tu és majestoso, Pai. Tu és sublime, Pai. Tu és onipotente, Pai, onisciente. Oh, aleluia, Pai. Vê o nosso encontro nessa noite, aleluia. Vai encher o vaso nessa noite, Jesus, aleluia. Grande tu és, Pai. Maravilhoso, Deus.
te agradecer, meu Pai, por esse dia e por essa noite, pelo privilégio, Senhor, de mais uma vez estar na tua presença, Pai, podendo te louvar, Pai, e agradecer o teu santo e poderoso nome, Pai. Oh Deus, que venhamos, Pai, diminuir, Pai, como esse louvor falou com a gente, Pai. Oh, Pai, que possamos, Pai, crescer em bondade, Pai, que possamos crescer em graça, Pai, que possamos ter mais, Pai, do teu amor, Pai. Oh, Jesus querido, nos alcança, Pai querido. Oh, Deus maravilhoso, Deus santo, Deus poderoso, grande tu és, Pai. Oh, Jesus poderoso, maravilhas, Pai, tu tens feito, Pai. Oh, Jesus querido, oh, Pai, vai, Pai, tirando nessa noite, Pai, vendas, Pai, que muitas vezes, Pai, tem venado, Pai. Oh, Pai, as circunstâncias, Pai, os problemas, Pai, a ansiedade dos teus filhos, Pai. Oh, Jesus, tem deixado, Pai, de te ver, Pai. Oh, alcance, que possamos, Pai, estar sensível, Pai, oh, ao teu falar. Oh, aleluia. Oh, Jesus, que tu estás, Pai, aos quatro cantos, Pai. Oh, Jesus, Deus poderoso, Deus santo, Pai. Oh, Pai querido, Pai, que possamos, Pai, ser cheios da tua graça, Pai, porque tua graça nos basta, Pai. Oh, Jesus poderoso, vai ao encontro, Pai, vai ao encontro, Pai, nessa noite de cada irmão, Pai, que vem, Pai, com a petição, com o problema, Pai. Oh, Pai, com a doença espiritual, Pai, com a doença na carne, Pai, porque tu és, Pai, o Deus do impossível, Pai. Tu és aquele que faz acontecer, Pai. Tu és aquele que levanta o caído, Pai. Aleluia, Pai. Tu és aquele, Pai, que diz ao mar, pare, e o mar para, o mar te obedece, Pai. Aleluia. E ao vento para, o vento te obedece, Pai. Oh Deus, tudo é possível a ti, Pai. E muitas vezes, Pai, olhamos, Pai, e não vemos solução, Pai, mas a solução és tu, Pai. Oh Deus grandioso, Deus poderoso, oh Deus maravilhoso, que possamos ver, Pai, grande tu és, Pai, poderoso tu és, Pai, a tua misericórdia, Pai, é duradoura, Pai, dura para sempre, aleluia. Oh Deus, nos levanta, Pai, nos levanta como instrumento em tuas mãos, Pai, que possamos levar a tua palavra, Pai, em nossos lares, Pai, no nosso trabalho, Pai, onde passamos, Pai, que possamos ser luz, Pai, porque tu é luz, tu é vida, Pai, que possamos, Pai, resplandecer essa luz, Pai. Oh Jesus querido, Deus santo, Deus poderoso. Oh, Pai, te agradecemos por tudo, Pai, pelos livramentos, Senhor Jesus. Oh, Jesus, que o Senhor tem proporcionado a nós. Oh, Jesus, Deus grandioso, Deus poderoso, nós te louvamos e nós te agradecemos nessa noite, Pai. Gratidão por tudo, por hoje, Pai, pela semana, Pai, que está vindo, Pai. Grandioso tu és, Pai. Gratidão, Pai, aleluia. E a igreja aplaude o Senhor nessa noite, aleluia. Os dois minutinhos de pé, vocês vão ter que sentar já, ficar continua de pé, por favor. Vamos levantar a oração. Ficar com o Gilberto vai levantar essa oração. Vamos orar pelo Giovan, pelo Maio, pela Solange, pela irmã Vera. Orar também aqui pelo aniversariante dessa noite, irmão Carlos Soares. Irmão Carlos, vem cá, irmão Carlos, para orar. Tem alguém que está fazendo aniversário essa noite, irmãos? Aqui na frente a gente ora pela sua vida. Tem alguém que precisa de oração essa noite pela sua família? Amém. Vamos orar pela nossa casa, para que Deus possa continuar abençoando cada vez mais. Cumprimento a amada igreja da paz do Senhor. Amém. Vamos ter a sua mão frente aqui, irmão. Vamos estar orando pelo nosso irmão Carlos, orar pelos pedidos de
creio, Senhor Jesus, que ele está alegre, feliz, Pai, porque ele está na casa do Senhor. Eu creio, Senhor Jesus, que ele está sendo abençoado. Eu creio, Senhor Jesus, que ele vai sair daqui alegre. Eu creio, Senhor Jesus, que cada dia mais ele possa te buscar, porque o Senhor tem algo na vida dele muito importante, Pai. Eu creio em nome de Jesus, Pai. Senhor querido, Pai amado, também, Senhor Jesus, quero apresentar, Pai, esse pedido de oração nas tuas mãos. Meu irmão, Senhor Jesus, Pai, Solange, a irmã Vera, o Senhor conhece, o Senhor é onipresente, o Senhor está presente em todos os lugares, meu Deus. Nós estamos muito felizes nessa noite, porque nós cremos em Deus que cura, Deus que liberta, um Deus que transforma. Nós cremos, Senhor Jesus, que o Senhor está aqui nessa noite, Pai, de todos os lados. O Senhor conhece o coração de cada um, meu Pai. Abençoa essa vida, Pai. Nós entregamos nas tuas mãos, Senhor. Não sei se é enfermidade, não sei se é algo, Senhor Jesus, sentimental, meu Deus. Mas o Senhor é o médico dos médicos, psicólogo dos psicólogos, Pai. O Senhor é tudo na nossa vida que nós possamos confiar, Pai. Se nós confiarmos, se nós cremos em Ti, Pai, algo vai acontecer inacreditável nesse lugar, em nome de Jesus, Pai. Eu creio nessa palavra, em nome de Jesus. Amém. E as palmas do Senhor. Aqui apresentando os irmãos que estão nos visitando aqui essa noite. Está com a gente aqui a Lidiane. Vou falar um sinalzinho só para a igreja. A Lidiane, cadê a Lidiane? Ali a Lidiane, está o Anderson está ali também. Está a filha Giovana, ali também a filhinha também. O Murilo, cadê o Murilo? Ali também o Murilo, ali também. Como que a igreja vai receber os visitantes essa noite? Bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Voltem sempre cá com a gente. Se gostar, fica com a gente. Visitantes, sejam bem-vindos. Sua presença Vai ter ouvido? Tá 5 minutos para esperar? Tá bom. Então vamos dar continuidade aqui, vamos ver o que ele vai fazer. O vídeo vai passar daqui 5 minutos, mas vamos ofertar. Oferta antes, como a gente estava falando aqui, toda igreja nossa, tem esse trabalho aí, terceiro domingo, sempre a gente ouve, irmãos, a missão se faz em 3 formas: enviando, orando e contribuindo. Então, tem pessoas que têm se chamado a obra missionária. Tem pessoa que não adianta você querer segurar ela em 4 paredes, ela não vai ficar, ela quer ir para um lugar onde 4 paredes não vai segurar ela, principalmente lugares onde o evangelho está sendo propagado. Então ela quer fazer missão, fica num tempo, vai para outro lugar, vai para outro. A gente louva a Deus que nossa igreja tem investido em missões. Então tem pessoas aí que estão se colocando à disposição. Vamos ali passar por um centro de treinamento, vai ficar 6 meses ali. Eu tenho dificuldade para falar que é a cidade, Araçariguama, vai ter um treinamento
treinamento ali, nosso projeto Alfa, 6 meses, imagina 5 meses, só questão teórica, estudando lá sobre questões culturais, doutrinárias. Vai ficar 5 meses, só depois do 6º mês, manda a pessoa para um lugar para ela fazer um teste na prática, então abordar com as pessoas, ver algumas culturas diferentes. Depois de 6 meses a pessoa fala, não era só um desejo no coração, não, é um chamado que Deus colocou na minha alma. Então, se a pessoa entender que depois de 6 meses ela tem um chamado mesmo, a igreja vai e envia essa pessoa. Só que não envia por enviar, a igreja fica responsável por cuidar dessa pessoa, porque afinal tem pessoas que deixam o trabalho, deixam a casa, deixam a cidade, tem pessoas que vão para outro estado, outros vão para outros países. Então a igreja mantém esse missionário, para o quê? Dá oferta. Então todo 3º domingo a gente tira oferta para manter esses missionários. A gente só não mantém também a questão financeira, a gente mantém oração. Depois eu vou passar o vídeo aqui, eu não vou falar nada depois do vídeo. Hoje vai falar de 3 cidades, primeiro eu esqueci o nome, só a segunda é a Indonésia e a Índia. Não sei se os irmãos estiveram aqui há 2 anos atrás, teve nossa conferência missionária, o pastor Peter, lá da nossa igreja da Índia, ele esteve com a gente aqui, e ele falando um pouquinho do desafio que é pregar o evangelho lá na Índia. Ele fala assim que eles entram na igreja, lá fora da igreja, um grupo de bruxaria do lado, um grupo de bruxaria do outro lado. E essas pessoas ficam fazendo bruxaria para parar a igreja. Ele fala que lá tem aquele grupo lá, do islamismo. Eles não sabem que tem um radical, se você não adorar o Maomé, não adorar lá, você se torna inimigo. Então eles vão lá, batem em você, queimam a sua casa. O pastor Peter estava falando com um pastor lá, que era lá com ele, nossa igreja lá. Um dia ele foi para a igreja pregar a palavra, fez igual nós, cantamos, oramos, sentando, se de pé, viu? Quando ele voltou para a casa dele estava toda incendiada. Sofá, geladeira, cama, tudo pegou fogo. Porque esse grupo radical pegou fogo na casa inteira. Então olha como que é a vida dos missionários. Lá aqui, esse momento que nós temos privilegiado. Ninguém para nós. Nós tivemos em cabível na calçada, ninguém falou vai para a igreja não. Não vai servir a Jesus, não. Ninguém está com perto de nós, ninguém impede nós. Ao contrário, tem pessoa que está até joia, parabéns, tem uma igreja, tem pessoas que têm teologia, você fica aqui, mas são pessoas privilegiadas, mas eles não, eles são pessoas perseguidas. Por isso nós vamos ter um momento de clamor agora, que vocês colocassem de pé, de clamor, vamos orar para que Deus venha abençoar, Deus venha sustentar, Deus venha fortalecer a fé deles, a vida espiritual deles, e logo em seguida a oração, que você que fosse oferta, missionário, você pega na sua mão, logo em seguida os irmãos vão passar, a gente vai ofertar, depois a gente vai estar vendo o vídeo. Vem, fecha teus olhos, Senhor, nosso Deus, o Pai, queremos nesse momento para levantar a oração pelos missionários que estão aí no campo, Pai, homens e mulheres, famílias, ó Pai, que foram chamadas, foram vocacionadas, direcionadas pelo Senhor para falar da salvação através de Cristo Jesus, ó Pai, em vários lugares aqui no Brasil, fora do Brasil. E queremos que o Senhor essa noite, o Senhor possa sustentar, meu Pai, a fé, a esperança, a sua presença venha ser renovada na vida dos nossos irmãos cada vez mais e mais, ó Pai. Encoraja eles, ó Pai, através da sua palavra, direciona eles, ó Pai, para que eles venham continuar, ó Pai, a pregoar a sua palavra, salvar pessoas, salvar famílias. Clamamos ao Senhor essa noite, guarda eles, ó Pai, de uma forma poderosa, que nenhum demônio, que nenhuma casca de demônio, o inferno não venha para eles, ó Pai, mas ao contrário, da sua presença, da sua graça, do seu amor, da sua misericórdia, da sua palavra, venha direcionar, venha encorajar, venha avivar cada vez mais e mais a fé dos nossos irmãos, ó Pai. Eu clamamos ao Senhor, continua essa obra maravilhosa na vida deles, e cada irmão também que está aqui essa noite, que vai ofertar, ó Pai, continua abençoando nossos irmãos, ó Pai. Deus continua abençoando a casa, a família, o trabalho, aqueles que não têm condição essa noite, continua abençoando, abençoa, dá condição, abre a porta de trabalho, aí a coisa é certa, continua nos abençoando, em nome de Jesus, amém? Não pode sentar, nós vamos passar recolhendo a oferta de Jesus essa noite.
Nesse mês, nossas igrejas do Brasil e no exterior têm um compromisso de oração no terceiro domingo pelos países da Índia, do Butão e da Indonésia, no Sudeste Asiático. E eu agradeço desde já por nos receber e por esse tempo reservado para essa importante missão que é orar pelas nações. Desde julho de 2016, a Missão Desafio apoia o trabalho da pastor Peter, nativo de Bangalore, cidade de Bangalore, na Índia. A equipe desenvolve um treinamento para obreiros que trabalham em 6 estados ali da Índia. Evangelismo e implantação de igrejas, e hoje já são 56 igrejas adotadas. Oferecemos reforço escolar para 300 crianças e adolescentes. E também temos 3 escolas Darshan e School que são beneficiadas. Desenvolvemos um trabalho que alcance a mulheres, um ministério que visa evangelizar, encorajar e treinar mulheres. Outro país que é alvo da nossa oração nesse mês é o Butão. Nós temos ali 29 igrejas domésticas, ou seja, cultos em lares, com uma quantidade pequena de pessoas cristãs, porque o Evangelho sofre muita perseguição no Butão. Nessa nação, nós temos conhecimento de cerca de 4.000 crentes em todo o país, com uma população de 780 mil pessoas. O Butão é um país asiático, localizado no sul do continente, entre a China e a Índia. É considerado um refúgio espiritual dos budistas, pois a maior parte da população butanense é budista. O Butão apresenta uma das menores economias da Ásia, figurando também entre as nações mais pobres do continente e também do mundo. Eles cultuam a morte e suas representações estão em toda parte. Ninguém, nem mesmo as crianças, estão protegidas das imagens ou das danças rituais que reencenam a morte. No budismo representa 75% da população de Butão e o hinduísmo tem 22% da população. E repetido, o cristianismo apenas 0,5% da população, cerca de 4.000 pessoas. O terceiro país, alvo de nossa oração, está no Sudeste Asiático, é a Indonésia, onde nós temos uma população, a sua maioria, voltada para o islamismo. Cerca de 87% da população é islâmica e 10% são cristãos. A Indonésia é uma nação do Sudeste Asiático e ela é composta por diversas ilhas. A perseguição aos cristãos na Indonésia tem piorado nos últimos anos, pois a sociedade indonésia tem assumido um caráter islâmico mais conservador, colocando ainda mais pressão nos cristãos, aumentando a perseguição e fazendo com que a evangelização se torne cada dia mais perigosa, que os convertidos ao cristianismo sofram ainda mais ataques. Cristãos sofrem todo tipo de violência e são proibidos de construir igrejas. Igrejas engajadas no trabalho evangelístico correm o risco de ser alvo de grupos extremistas islâmicos, e há certos locais como Java Ocidental e AC, onde os grupos extremistas são fortes e exercem uma forte influência na sociedade e na política. Ali dentro da Indonésia, a Missão Desafio tem parceria com uma família missionária que vem desenvolvendo trabalhos através de grupos de discipulado, trabalho com refugiados, aulas particulares em universidades, incutindo o Evangelho e alcançando também os seus familiares. Bom, agora a gente terminou de fazer uma apresentação do quadro religioso desses países e também cultural. E tudo isso serve de subsídio tanto para a oração e igreja como para orações particulares. Que Deus abençoe os irmãos e vamos orar pela Índia, pelo Butão e pela Indonésia. Glória a Deus, a esse vídeo amado. Quando você for orar na sua casa, então, lembra aí, ora aí pelo Butão, pela Indonésia, pela Índia, para que Deus venha continuar abençoando os irmãos. Bom, vou passar aqui o presbítero do bicho, para dar continuidade. Põe de pé, nós vamos orar para que Deus venha nos abençoando, orar para que Deus venha abençoar o servo dele. Essa noite nós possamos uma vez mais ouvir a palavra, poder entender ela. Quem sabe alguém aí com sua resposta, Deus possa responder a sua resposta através do servo dele, da palavra do Deus no coração dele. Tem as suas mãos aqui à frente, vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, queremos te louvar, te exaltar, te glorificar, meu Pai, por uma vez mais o teu filho por estar conosco na tua casa. Somos gratos, Senhor, por até que o Senhor tem guardado, sustentado e abençoado a vida dele.
Graças ao Senhor por esse momento de poder ouvir a sua palavra que nos traz esperança, palavra que nos remove cada vez mais e mais a dificuldade da nossa vida, através da nossa fé renovada. E queremos clamar ao Senhor, meu Pai, usa Ele de uma forma bondosa e graciosa, e fala conosco, aí nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Vamos ver o servo do Senhor batendo palma para Jesus, irmãos. Glória a Deus. Saúde, irmãos, para a paz de Jesus, amém? Estou feliz, irmãos, por mais uma oportunidade. Gostaria de justificar a ausência do nosso pastor Carlos e a irmã Ana. A gente não estava aqui em Botucatu, né, irmão? A gente estava bem lá numa região de chácaras, lá de Rubião, lá até a hora que a gente saiu, não choveu. Mas diz que aqui deu uma chuva, né? E lá onde o pastor Carlos mora, chegou a cair energia, então impossibilitou ele de tomar um banho e poder se locomover para cá, tá bom? Então ele pediu para justificar a ausência dele. Também nosso pastor Moisés, ele disse que, se possível, ele estaria indo para São Paulo agora à noite. Então, se ele não está conosco, provavelmente ele conseguiu ir para São Paulo. Então, ele também não está conosco nesta noite, louvado seja Deus. Eu sou grato a Deus pelo dia maravilhoso que a gente passou, irmãos. Deus foi bom conosco. Tivemos num lugar assim, o dia ajudou, né, irmãos? Aqui choveu, lá não choveu. Então, teve até um bronzeamento natural. Dá uma olhada na cara do irmão, que ele está até bronzeado. Deus é bom. Irmãos, eu gostaria de compartilhar com os irmãos uma palavra que se encontra no livro de Josué. Livro de Josué, o capítulo 14, louvado seja Deus. Deus tem falado no meu coração a respeito dessa palavra e tem feito parte da leitura, irmãos, que eu tenho lido por esses dias. Os irmãos têm reparado, né, que eu falei a respeito das 2 tribos e meia que ajudaram os irmãos a conquistar a terra, né, a terra prometida. E naquele dia que eu estava comentando a respeito, estava um barulho tão grande ali fora que eu até perdi a linha de raciocínio, mas é importante a gente aprender, irmãos, a gente se comprometer e ir até o fim dos nossos compromissos, né? A gente se comprometer com alguma coisa e ser fiel naquilo que a gente se comprometeu. Também nessa semana a gente estava falando a respeito de não brincar com o perigo, louvado seja Deus, a gente estar alerta para que a gente não brinque com o perigo, para a gente não se dar mal. Aqui no capítulo 14 de Josué, eu quero fazer uma leitura com os irmãos, o versículo 6 a seguir, que diz assim o texto: Chegaram os filhos de Judá a Josué em Gilgal, e Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: Tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cádiz Barneia, a respeito de mim e de ti. Tinha eu 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cádiz Barneia para espiar a terra, e eu lhe relatei como sentia no coração. Mas meus irmãos que subiram comigo desesperaram o povo. Eu, porém, perseverei em seguir ao Senhor meu Deus. Então Moisés, naquele dia, jurou dizendo: Certamente a terra em que pusesses o teu pé será teu e de teus filhos em herança perpétua, pois perseverastes em seguir o Senhor meu Deus. Eis agora, o Senhor me conservou em vida, como prometeu. 45 anos há desde que o Senhor falou essas palavras a Moisés, andando Israel ainda no deserto. E já agora sou de 85 anos, estou forte ainda hoje, como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia?
tal ainda agora para o combate, tanto para sair a ele como para voltar. Agora, pois, dá-me este monte que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia ouvistes que lá estavam os anaquins e grandes e fortes cidades. O Senhor porventura será comigo para os desapossar como prometeu. Josué o abençoou e deu a Caleb, filho de Jefoné, Hebrom em herança, porquanto Hebrom passou a ser de Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, em herança até os dias de hoje, visto que perseveraram em seguir o Senhor, Deus de Israel. Louvado seja Deus. Oremos ao Senhor. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esse momento, meu Deus. O Senhor já falou no meu coração, meu Deus, e eu peço que o Senhor fale no coração do seu povo nesta noite. Abençoa, Senhor Deus, a sua igreja. Abençoa, Senhor Deus, os seus filhos, e fala conosco, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Olha só quem está aqui, rapaz. Eu estava anunciando para o povo que o Senhor tinha ido para São Paulo. Glória a Deus. Irmãos, deixa eu fazer uma dinâmica rápida com os irmãos aqui. Quem tem problema em revelar a idade? Levanta a mão. Quem tem problema em revelar a idade? Quem tem 50 anos e não gosta de falar que tem a idade? Ninguém tem problema? Aqui a gente pode ver, irmãos, que a gente tem uns jovens aí abaixo de 10 anos. Quem aqui tem 20 anos? Ninguém tem 20 anos aqui? 30 anos, quem tem 30 anos? 40? 50? Nossa, quase ninguém levanta a mão para essa. É na casa dos 40. Na casa dos 60, vamos ver agora. Na casa dos 70. Tem alguns. E 80? Tem alguém com 80 aqui? A nossa irmã com 80. Mais alguém? Lá atrás? 85 anos. 85 anos. Tem alguém com 85 aqui? Não, né? Daí eu pergunto para os irmãos o seguinte: os irmãos que estão na faixa dos 70 anos aí, a disposição é igual de quando tinha 40? É igual? Não é, irmãos, a gente sabe que não é. Eu me lembro quando eu tinha 30 anos de idade, na empresa onde eu trabalhava muitas das vezes mais de 12 horas, algumas vezes a gente virava à noite, irmãos, e estava inteirão, porque a gente era jovem, a gente estava na nossa juventude, então a disposição era outra. Daí, irmãos, nesse texto, nós estamos ouvindo um diálogo de dois velhinhos, de duas pessoas com bastante idade. Aqui, como eu já comentei essa semana com os irmãos, o povo está repartindo a terra, e a gente vê, irmãos, esse povo, quando eles começam a dizer que a terra vai ser repartida em herança, em sorte. Moisés já tinha prometido, além do Jordão, para 2 tribos e meia, que era Rubem, Gad e meia tribo de Manassés, a tribo além do Jordão, já era deles. Eles estavam ajudando o povo agora a conquistar a terra que eles passaram o Jordão. Daí, quando eles começam a dizer, nós vamos distribuir a terra, Caleb, ele lembra de uma promessa que foi feita a ele, uma promessa que
em que eles são enviados com mais 10 espias, os 2 mais 10 para espiar a terra. E ele fala assim: eu relatei ao povo como eu sentia no meu coração. Eles chegaram naquela terra, irmãos, os 12 viram as mesmas coisas, os 12 puderam contemplar as mesmas coisas, a mesma dificuldade que um enxergou, eu creio que o outro enxergou também. Só que naqueles 2 irmãos, Josué e Caleb, eles tinham um espírito diferente dos outros 10. A Bíblia diz, irmãos, que durante 40 dias, de Zin a Horebe, cerca de 300 quilômetros, eles espiaram a terra, 40 dias caminhando na terra e olhando o que tinha na terra. A Bíblia diz que a orientação de Moisés, quando vocês voltarem, vocês vão dar um relato, e vocês não esqueçam de trazer do fruto da terra. A Bíblia diz, irmãos, que eles passaram num lugar que tinha gigantes que moravam lá, o lugar chamava-se Hebron. Eles começaram a olhar o povo que morava na terra, o povo que morava na região montanhosa, o povo que morava aos pés do monte. Eles começaram a olhar as cidades fortificadas, como era o povo, e chegaram num vale, num lugar chamado Vale de Escol. Escol significa, não é cerveja não, meu irmão. Escol significa cacho. Era período das uvas. É a Bíblia que diz, não é eu que estou inventando. Colheram um ramo com cachos de uvas, que precisou 2 homens carregar, colocaram numa vara, e os 2 vieram carregando aquele cacho. Era tempo das uvas, das romãs dos figos. Eles trouxeram do fruto da terra e apresentaram perante a congregação do povo de Israel. Chegando lá, irmãos, eles começaram a prestar o relatório. Olha, a terra em que o Senhor está dizendo que vai nos dar, ela realmente é muitíssimo boa. Olha aqui o fruto da terra. Mas tem um problema: o povo que mora lá é mais forte do que nós. O povo que mora lá são maiores do que nós. As cidades são fortificadas, ou seja, é difícil de invadir. Caleb falou: eia, mas se o Senhor estiver conosco, nós vamos conquistar essa terra. A Bíblia diz que ele relatou como ele sentiu no coração. Ele enxergou os mesmos problemas que os outros, mas ele pensava consigo mesmo: Deus é conosco e nós vamos conquistar essa terra. Aleluia. Aquele povo, irmãos, diz a Bíblia, que chegaram a pegar em pedras para apedrejar aqueles 2, e se não fosse a presença do Senhor descer na tenda da congregação e intervir, aqueles 2 morreriam apedrejados. E o Senhor se indignou, irmãos, com aquele povo, a ponto de dizer: eu vou destruir. Moisés, como sempre, a Bíblia diz, o homem mais manso dessa terra, intercedeu pelo povo. Deus teve misericórdia e tomou uma decisão: não vou destruir. Mas essa geração que foi espiar essa terra e não deu crédito na minha palavra, não vai entrar nessa terra prometida, a não ser Josué e Caleb. Agora a gente vê, irmãos, Caleb, ele vai lá, ele vai requerer aquilo que lhe foi prometido. E ele chega e ele fala assim para Josué: você lembra da promessa? A promessa foi feita para você também. Nós cremos na palavra do Senhor. Eu relatei como sentia no meu coração. Naquele tempo tinha lá os gigantes, tinham lá os povos que eram mais fortes do que nós, e nós cremos que o Senhor nos daria a vitória. Daí, irmãos, ele fala assim: olha, tinha eu 40 anos quando nós fomos lá. Tinha eu 40 anos. Agora, o Senhor me preservou em vida
receber a herança que Ele me prometeu. Sabe, irmãos, eu aprendo uma coisa interessante nesse texto. Muitas das vezes, irmãos, a gente se preocupa como a gente começa a nossa vida, como muitas das vezes a gente começa o nosso casamento, a gente começa o nosso ministério, mas mais importante do que como a gente começa, é como a gente está andando por ele, é como a gente vai chegar no final do nosso ministério, louvado seja Deus. É como a gente está caminhando nos caminhos do Senhor e como está a nossa confiança no Senhor. Josué e Caleb, nessa conversa, Caleb fala para ele: o Senhor me manteve em vida até no dia de hoje, e eu estou tão forte como há 45 anos atrás. Daí eu estava perguntando para os irmãos que têm mais idade: será que estava mesmo, irmão? Será que o físico dele estava pronto para a batalha como há 40 anos atrás? Ele era um valente, ele era um guerreiro. Mas será que ele estava com essa bola toda mesmo? Irmão, esse nosso corpo, ele é perecível, louvado seja Deus. Muitas das vezes a nossa força vai se esvair. A gente vai ficar velho, irmão. Eu tiro uma lição. Os irmãos aqui devem lembrar. Algumas vezes, quando eu adquiri a minha casinha, na época, eu tenho até no dia de hoje, eu tenho uma parreirinha de uva lá. E eu fiz um propósito com o Senhor: todas as vezes que eu fizer a colheita, a primeira colheita que eu fizer, eu vou dar de presente para um servo do Senhor que ajudou o pastor Walter aqui. Daí, na época, quem estava em vida era o irmão Marlino e a irmã Maria Cordeiro. Mas naquele tempo, irmão, eu era jovem, os dois já eram de uma certa idade. Daí minha esposa deve lembrar, a gente levava algumas coisas, não tem problema contar hoje porque os dois já faleceram. Eu levava algumas coisas para ele, uma bacia de uva. Daí eu chegava lá e começava a conversar com eles, irmãos. Como é gostoso você conversar com um crente animado, louvado seja Deus. O nosso irmão Eliosvaldo, ele sempre falava o seguinte: que tem os crentes velhos e os velhos crentes. Mas tem diferença? O velho crente, irmão, não abala ele. Se está calor, ele vem. Se chove, ele vem. Se está frio, ele vem. O crente velho, irmão, pode ser jovem. Ele reclama de tudo. É resmungão. E eu ia lá, irmãos, eu saía animado daquela casa. Eu conversava com a irmã Maria Cordeiro, ela sofreu um acidente uma vez, estava de perna quebrada. Ela falava: ó, irmão, Jesus já me revelou que Ele não vai me levar, porque tem muita gente para eu ganhar aqui nesse Jardim Brasil, louvado seja Deus. Eu falava: glória a Deus. A irmã está mais animada do que eu, porque eu não tenho nem a metade da idade dela. Irmão, você conversar com um crente animado, louvado seja Deus, com um crente, louvado seja Deus, que está cheio de Deus na vida dele, é outra pegada, é outra coisa, irmão. Aqui o Caleb, ele fala assim: olha, a minha disposição para a batalha é como quando eu tinha 40 anos, a disposição física não era, irmão, mas a disposição espiritual dele, ele estava cheio de Deus, ele estava cheio de ânimo, louvado seja Deus, e falta isso na nossa vida. Falta, irmãos, a gente está cheio da vontade de Deus, louvado seja Deus. Ele estava animado. Eu quero dizer para você, você vai receber, louvado seja Deus, vai depender do seu ânimo. Muitas das vezes, irmãos, a gente conversa com alguns irmãos, alguns amigos da gente, e a gente começa a conversar, a pessoa fala: está difícil, olha, rapaz, está passando por dificuldade, está passando assim, é assado, é muita reclamação, irmão. Muitas pessoas abatidas, louvado seja Deus. Pessoas, irmãos, muitas das vezes mais jovens do que nós, estão se sentindo cansados. O Caleb não, o Caleb estava animado. Ele falou: o Senhor me conservou com vida até hoje. Eu creio, eu quero receber o que é meu. Aleluia. Irmãos, o Caleb, ele falou assim: ó, enquanto os meus irmãos desesperaram o povo, falando que a gente não ia conseguir, que não era para nós,
Eu confiei no Senhor. Como está a sua confiança no Senhor nessa noite? Como que anda a sua confiança em Deus? Muitas das vezes, irmãos, a gente quer as coisas num estado de dedo. A gente recebe uma promessa hoje, a gente já quer para amanhã, a gente já quer para daqui a um mês. A gente quer, irmãos, tudo muito rápido. O Caleb esperou 45 anos, irmão. Você sabe o que é 45 anos? Você sabe o que é esperar 45 anos? E melhor que isso, fiel a Deus, confiando em Deus, louvado seja Deus, e sabendo que Deus ele era poderoso para lhe dar. Aleluia! Como que está o seu ânimo nessa noite? O ânimo dele determinou, louvado seja Deus, com que ele recebesse a promessa. Um velhinho de 85 anos, ele dizendo assim para Josué: ainda minha força para o combate continua, o meu vigor continua como de 45 anos atrás. Agora me dá Hebron morava os gigantes, irmãos. Ele não estava pedindo coisinha fácil, não. Ele não estava pedindo molezinha, não. Ele falou: não, eu quero lá, porque todo mundo infamou aquele lugar. Todo mundo falou que não dava para conquistar, louvado seja Deus. Ele falou assim: pode dar para mim, porque se o Senhor estiver comigo, eu vou expulsar aquele povo daquele lugar, louvado seja Deus. Eu vou tomar posse da minha promessa. Aleluia! Você está disposto, irmão, a lutar por coisa difícil? Está disposto, louvado seja Deus, a pelejar por coisas, louvado seja Deus, que a maioria das pessoas não querem, porque acham que é demais para ela? O Caleb é animadão, louvado seja Deus. Aleluia. Algumas vezes, irmãos, como eu estava dizendo, eu sentava com o nosso irmão Marlindo, pastor, ele falava: eu saía daqui, eu ia lá na Vila Real, lá no Hotel Shopping, eu ia a pé para evangelizar. Aleluia. Pessoas, louvado seja Deus, que não poupam esforços, louvado seja Deus. Pessoas dignas, louvado seja Deus, uma operação miraculosa de Deus na vida dela. E Caleb falou assim: pode dar para mim que eu vou conquistar. Se Deus é comigo, eu vou conquistar. Diante, irmãos, de um relato desse, Josué não teve mais nada a fazer a não ser dar Hebron para Caleb. Ele abençoou Caleb e falou: vai, toma posse da terra, aleluia, da promessa de Deus. Aleluia. Como está o nosso ânimo, irmão? Como está a nossa caminhada com Jesus, louvado seja Deus? Muitas das vezes, irmãos, a gente começa a encontrar dificuldades, a gente pensa em parar. Muitas das vezes as situações que a gente passa nos abatem, a gente pensa em parar. Se a gente parar, a gente não vai conquistar nada. Eu conheço, irmãos, pessoas que começaram muito bem. Há uns 10 dias atrás eu encontrei uma irmã no portão e passou um antigo membro da nossa congregação ali, que começou muito bem. Era um jovem cheio do Espírito Santo, sapateava no poder de Deus, rodopiava, e hoje está abatido. Tem pessoas, irmãos, que começaram muito bem e não conseguiram terminar. A Bíblia, irmãos, está cheia de relatos de pessoas que começaram bem e fraquejaram. Por exemplo, o pastor falou a respeito do rei Ezequias aqui há algum tempo. Começou muito bem, andou com interesse de coração perante o Senhor. Ele fez o que ele pôde para agradar a Deus, mas ele veio a cair. Diz a Bíblia que o seu coração se engrandeceu e Deus permitiu-lhe uma enfermidade. Ele vai para o seu leito, Deus manda Isaías falar com ele.
vai lá e fala para ele colocar a casa dele em ordem, porque ele vai morrer, não vai viver. Ele vai lá, dá o recado de Deus. Ezequias, ele vira para a parede, ele fala para o Senhor: olha, Senhor, eu andei com interesse de coração perante o Senhor, e chorou muitíssimo, e Deus deu-lhe uma segunda chance. Nessa segunda chance, irmãos, o que ele fez para agradar a Deus? O que ele fez para agradar a Deus? Muitas das vezes, irmãos, a gente está caminhando com Deus, e a gente acha que já está bom para nós, já fizemos bastante. Quantas das vezes, irmãos, a gente conversa com irmãos, pessoas desanimadas, pessoas abatidas, nós temos no exemplo do nosso irmão Caleb, um exemplo de uma pessoa, louvado seja Deus, que serviu a Deus e foi fiel até o fim. Quero dizer para você nesta noite, não desanime não, irmão. Está demorando, tem luta, louvado seja Deus. O Caleb, ele andou no deserto junto com aquele povo durante 40 anos, ele continuou fiel, louvado seja Deus. Não deixe com que o meio que você está vivendo, com que a situação que você está vivendo, louvado seja Deus, ele roube as suas forças, louvado seja Deus, ele te abata. Não deixe, louvado seja Deus, com que a situação que você está vivendo hoje, louvado seja Deus, ele te desanime. Continue confiando em Deus, continue firme na presença de Deus, louvado seja Deus. Só vai receber, louvado seja Deus, só vai herdar as promessas de Deus aquele que permanecer firme até o fim, louvado seja Deus. Lá em Apocalipse diz que aqueles que permanecerem até o fim herdarão alguma coisa. Não é os que desistem no meio, não é, louvado seja Deus, aqueles que chegam quase no fim, é o que permanecer até o fim. A promessa é para quem vai até o fim. Aleluia. Quero dizer para você nesta noite: pegue firme com Deus, confie em Deus. Deus, ele pode fazer para nós muito mais do que aquilo que nós pedimos ou pensamos. Aquilo que para você é muito difícil, para o nosso Deus não é nada. Aquilo que para você é muito difícil, para Deus não é nada. Tem épocas, irmãos, nas nossas vidas em que o cansaço ele parece nos abater. Eu estava conversando com um irmão lá no serviço, eu estava dizendo para ele o seguinte: às vezes a gente assume tanto compromisso, tanta responsabilidade, que a gente parece que não vai dar conta daquilo que a gente está fazendo. Mas quando a gente percebe, irmãos, que aquilo que a gente está fazendo é para a obra do Senhor, graças a Deus. Quando a gente percebe, quando a gente se dá em conta que aquilo que a gente está fazendo é para a obra do Senhor, todo o esforço que a gente fizer é pouco. Todo o esforço que a gente fizer ainda, louvado seja Deus, não é digno daquilo que Ele fez por nós. Se pegue firme com Deus, louvado seja Deus. Quando você não tiver força, louvado seja Deus, fala para o Senhor: Senhor, toma-me pelas suas mãos, Senhor, me conduza, Senhor, traz um refrigério sobre a minha alma, Senhor. Senhor, muitas das vezes, irmãos, parece que maus pensamentos querem invadir a nossa mente. Quando eu digo isso, irmãos, já passei por isso. Pensamentos de largar compromissos, de abandonar coisas. Daí sabe, irmãos, o que eu noto, eu falo por mim, que aquilo que
eu abandono, Fabiana, aquilo que eu abandono, pastor, mais tarde me traz um arrependimento. Mais tarde me traz um arrependimento. Porque se eu permanecesse mais um pouquinho, eu ia conseguir. Eu abandonei coisas, irmãos. Já abandonei coisas na minha vida e que me trazem um pesar muito grande. Porque se eu permanecesse firme mais um pouquinho, eu teria conseguido. Não se esqueça, louvado seja Deus, se você está servindo um Deus que Ele não poupou esforços, louvado seja Deus, para nos salvar. Ele deu o seu próprio Filho, louvado seja Deus. Ele merece que você persista um pouco mais. Ele merece que você continue um pouco mais. Ele merece a sua fidelidade, louvado seja Deus. Amém, meus irmãos? Quero nesta noite agradecer a minha oportunidade e as palmas do louvor agradecem a nós. Passa a palavra, pastor. Boa noite, irmãos, paz do Senhor. Amém? Podemos orar sobre essa palavra que nós acabamos de ser ministrados. Se você puder ficar de pé. O Senhor nos encha desse vigor, desse ânimo do Caleb. Sofre a negativa de 10 espias, tem que passar pelo processo, no deserto, mas quando chega a oportunidade, ele está de pé. Toda uma geração, irmãos, morreu. Toda aquela geração que saiu do Egito, todos eles pereceram no caminho, morreram lá, por causa da falta de fé, a incredulidade. Mas Josué e Caleb não apenas ficaram vivos para atravessar o Jordão e herdar a terra, mas eles também receberam aquilo que eles acreditavam que Deus estava disposto a entregar a eles 40 anos atrás. Então, vamos pedir que Deus nos dê essa graça, essa disposição de ir até o final. E chegando lá com o mesmo vigor, a mesma disposição. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Pai amado, Pai santo, Pai querido, nós ouvimos a Tua palavra nessa noite. Nós olhamos a Tua palavra, ouvimos a ministração do Teu servo e compreendemos ela nessa noite. A nossa oração é que haja em nós uma disposição tal qual a do Caleb, não apenas de caminhar, de atravessar, mas de saber que a vitória está nas mãos de Deus, a vitória está nas mãos do Senhor. E fica claro, Senhor, que passado mais de 40 anos, o Caleb nunca esteve firmado na sua força, ele nunca esteve firmado no seu braço, na sua estratégia, porque apesar da idade avançada, apesar de tudo isso, ele continuava confiando no Deus que deu a promessa e daria a terra, Senhor. Pai, nós queremos continuar a confiar, não no nosso braço, não na nossa estratégia, não naquilo que podemos, mas no Deus que falou, no Deus que é capaz de cumprir, no Deus que declarou e o Deus que realiza todas as coisas. Fortalece o nosso coração nesta noite. Se ele estava caído, se ele estava prostrado, se ele estava cambaleando, a nossa oração é que o Senhor traga vida, revitalize o sonho, a perspectiva, o projeto, e que o Senhor nos dê essa disposição de coração para permanecer, para continuar e para avançar para a glória de Deus Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Amém, irmãos? Só mais 2 minutinhos, irmãos, a gente já vai terminar, mas aí eu preciso falar algumas coisas com os irmãos, e aí eu não seguro os irmãos de pé, tá bom? Estou olhando ali no relógio, são 20 e 26. 20 e 30 a gente levanta e dá a bênção apostólica. Primeiro, irmãos, o Bills não estava errado, não. Eu estava pronto para ir para São Paulo, mas não deu certo. Eu estou com problema com o meu carro, eu não consegui ir para São Paulo, e também por isso eu cheguei atrasado. Peço desculpas, mas os irmãos sabem que eu não me atraso, mas hoje teve essa intercorrência aí, eu precisei chegar um pouquinho depois, mas não quis abrir mão de estar aqui com os irmãos, cultuando, ouvindo a palavra de Deus. Tenho certeza que tanto o pastor Fabiano quanto o presbítero conduziram muito bem. Eu vim aqui para ouvir a palavra de Deus junto com os irmãos, tá bom? Então,
por isso cheguei um pouquinho mais tarde. Irmãos, nós já falamos da quinta, eu vou reforçar hoje, e na próxima quinta a gente volta a reforçar como que vai ficar a nossa agenda de final de ano aqui na igreja sede. Então, quinta-feira agora, nós temos culto normalmente. Os cultos de quinta permanecem normalmente. 19h30, quinta-feira, estaremos aqui. No domingo, irmãos, esse é importante. Domingo à noite, nós não teremos culto aqui. Deixa aberto os irmãos que vão receber parentes, que vão na casa de algum parente. Nós não teremos culto na igreja sede no domingo, dia 24, a boa noite de Natal. Então nós não teremos atividade. Então eu estou encorajando os irmãos a participarem na parte da manhã na Vila Antártica. Por quê? Porque no dia 31 de dezembro nós teremos aqui na igreja sede o nosso culto da virada, às 22h30. Então nós vamos estar aqui, nós vamos passar do dia 31 de dezembro, do dia 1º de janeiro, aqui na igreja, louvando a Deus, orando ao Senhor, consagrando o ano de 2024. Nós vamos entrar em 2024 de joelhos no chão, batendo na porta dos céus e clamando por graça, tá bom? Então no dia 31. E aí nesse dia, os irmãos da Vila Antártica estarão aqui conosco, dia 31. Então olha só, quinta-feira, culto normalmente. Domingo agora, dia 24, nós não teremos culto à noite. Encoraje os irmãos a estarem domingo de manhã na igreja da Vila Antártica para cultuarem lá. Na outra quinta da semana, culto normal. Dia 31, nosso culto será às 22h30. Amém, irmãos? Aí está claro, né? No dia 31, irmãos, nós temos o culto às 22h30. Nós vamos iniciar pontualmente. Vamos terminar lá por volta da meia-noite, 10, já no dia 1º, acabando o culto da virada, irmãos. Os irmãos que precisarem ir embora, porque estão recebendo parentes, vão na casa de algum parente, vão fazer atividade com a família, amém. Os irmãos que desejarem, não é obrigatório, tá, irmãos, mas os irmãos que desejarem ficar aqui na igreja, a gente fazer uma ceia juntos, aí depois a gente vai organizar a partir dessa semana, para a gente saber quem são as pessoas, vai te organizar o que cada um vai trazer. Eu sou tranquilo, irmãos, ó, um traz salsicha, um traz o pão, um traz o ketchup, aí faz um cachorro quente aqui. Para mim o importante não é a comida, o importante para mim é a comunhão. Então os irmãos que quiserem, pastor, olha, vai ser só eu e minha família, então fica aqui com a gente, acabando tudo aqui, a gente se organiza, a gente monta a nossa ceia aqui, a gente tem um tempo para desfrutar, para estar junto, para ter um tempo de comunhão. Amém, irmãos? E aí, no dia 3 de janeiro, nós iniciamos a nossa campanha 12 dias de clamor para 12 meses de bênção. Serão 12 dias seguidos, irmãos. Vai começar no dia 3, na quarta-feira, e vai encerrar na outra semana, no domingo, de 3 a 14 de janeiro, a nossa campanha de oração 12 dias de clamor para 12 meses de bênção. Todos os dias às 19h30, exceto o domingo, que é oficialmente às 19 horas. Amém, irmãos? Amém? Está claro? Então tá bom. Agora sim, pode ficar de pé para nós orarmos, darmos a bênção. Apóstolo Fabiana, muito obrigado. Que Deus abençoe a vida de vocês. Amém, irmãos? Vamos orar? Levante suas mãos. Pai, muito obrigado por essa noite, pela vida dos nossos irmãos. Obrigado pelo culto que o Senhor nos deu, pela palavra que o Senhor ministrou ao nosso coração. Do mesmo jeito que o Senhor nos tirou em paz, nos leve em paz. E se o dia de amanhã nos pertencer, que seja a sua graça, bondade, favor e misericórdia. Assim nós oramos e pedimos, e desde já nós te agradecemos, em o nome do Senhor Jesus Cristo. E que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos, desde agora e para todos sempre.